Vai ficar gravado, professor? Vai. Permite? Que sacanagem. Ninguém me falou disso antes, hein? Essa é surprise, é a cereja do bolo. Legal, muito bom. Sacanagem. Essa é a parte boa, viu? Pessoal, então, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando, tá? Mais esse novo evento aqui, hoje com uma convidada muito especial. Já conversamos um pouquinho antes do início, né? E temos muita informação interessante. Mas antes aqui eu vou passar a palavra para nossas organizadoras, Andriele e Carolina. Fiquem à vontade aí, fazer as honras. Boa noite, pessoal. Eu sou a Andriele, eu sou aluna do ensino médio técnico do IFRS Campus Caxias do Sul. Boa noite, gente. Meu nome é Carolina. Peço desculpa porque minha câmera não está muito boa hoje, não tá funcionando direito. Eu sou aluna do superior no IF e faço tecnologia em processos gerenciais. Então, o nosso projeto de ensino, o Aprender para a Vida, Lifelong Learning Talks, ele tem como objetivo preparar a gente para as mudanças, tendo em vista esse cenário incerto que a gente está vivendo, né? E além disso, sabendo dessas competências e habilidades que o mundo do trabalho exige para a gente, que são obtidas e que podem ser obtidas fora do ensino formal, nós trazemos convidados para que eles falem da experiência deles, dos exemplos, e para que a gente possa aprender também com as suas vivências. Então, participam desse projeto até o momento eu, a Carolina, o professor Elisandro do IF Caxias e a professora Janine do IF Vacaria. A questão de novos eventos. Cada um de nossos encontros vai ser realizado através da plataforma do Simpla. Só um pouquinho, tá? Essa voz aqui, ela não tá, pena que não pode aparecer hoje, mas é a nossa outra participante especial, tá, pessoal? É minha filha. Ela vai querer ouvir também, né? Vamos lá. Então vai ser através da plataforma do Simpla, a inscrição também. Hoje a gente está no nosso segundo evento. Na próxima semana a gente vai ter outro, com novos convidados, um novo assunto. Você não para. Você não para? Tá bom. Essa mamãe vai falar do meu boleto, tá bom, mãe? E assim vão ser os nossos encontros ao longo do tempo. Esperamos que vocês gostem, convidem seus pares, seus colegas ou familiares. E a gente quer proporcionar a melhor experiência com o conteúdo. Então, sintam-se à vontade em sugerir novos temas, convidados, sugestões, críticas. E lembrando que no final será disponibilizado o link de avaliação do evento. Então, por favor, preencham, tá? Estou falando um pouco sobre o funcionamento da plataforma. Para acessar o chat, se vocês estiverem pelo celular, na barra inferior tem 3 pontinhos, vocês clicam ali e entram pelo bate-papo. E se você estiver pelo computador, na barra inferior tem um balãozinho escrito chat, vocês acessam por ali. A gente pede, por favor, que vocês interajam, que vocês mandem perguntas para que a gente possa fazer o evento da melhor forma. Então, a temática de hoje é família, educação e trabalho. Sim, é possível conciliar as atividades. E o nosso objetivo vai ser debater, trocar ideias e experiências sobre os temas. Como integrar as necessidades pessoais, de trabalho e familiares no dia a dia. Quais os desafios para o empreendedorismo nesse universo de atividades. Quais as habilidades que o profissional necessita construir. E a importância do planejamento, do conhecimento do negócio, do produto e os seus objetivos durante a caminhada pessoal. Então, para essa temática, nós temos a participação da nossa convidada, a Flávia Gubert, e eu passo agora a palavra para a prof. Janine e para o professor Elisandro para que eles façam as suas considerações. Posso iniciar? Depois tu segue, Janine? Pode. Legal. Pessoal, bem-vindos a todos aí novamente a esse nosso evento. Olha só, eu vou fazer uma indagaçãozinha aqui que já serve de base para depois a Flávia dar continuidade.
Olha só, vou pegar aqui, ó, nosso evento, ele trabalha com esses elementos, né? Então, trabalho, educação, família, né? Ou, como se diz, a ordem independe. Mas a grande questão que eu coloco aqui, olha só, o trabalho. Lá no passado, se nós pensássemos lá na pré-história, o trabalho era o quê? O trabalho, ele tinha a visão unicamente de sustento. Então, as pessoas, elas trabalhavam que era para poder manter a sua subsistência. Então, é aquele negócio lá. O cara, ele subia na árvore para pegar uma fruta porque ele precisava comer, ele tinha que se sustentar. Ele fazia a sua casa, enfim, o seu habitat, porque ele tinha que se proteger. Então, o trabalho, ele tinha esse propósito. Passando mais à frente, né, evoluindo nossa evolução humana, o homem passou a trabalhar com a visão do poder financeiro. E o poder financeiro, ele quer dizer o quê? Financeiro econômico em si. Ele tem uma visão sobre o trabalho. Então, eu, Elisandro, fui lá, peguei frutas. Lá, a Janine foi lá e pescou peixes. E aí, eu tenho um valor sobre esse meu trabalho por meio da visão da outra pessoa. Tá? Então, a outra pessoa, então, como que eu vou fazer? Vai ser um meio de troca para que tenha essa visão. Então, o trabalho em si, ele virou um processo financeiro. E aí nós podemos utilizar a seguinte analogia. Então, imagine o Elisandro, CEO da Google. Ó, o cara lá, imaginou o Elisandro, CEO da Google? É o cara. Agora, o Elisandro, professor do IFAR. Já não é mais aquele negócio, né? Então, quer dizer o quê? O trabalho, dentro dessa visão, ele é um processo único e financeiro. Mas a grande questão que fica é o seguinte, será que o único e financeiro ele resolve nossos problemas hoje na atualidade? Não. E aí nós temos a seguinte questão, o trabalho, de fato, ele tem que ter um significado. Muitas vezes podemos entrar e falar em propósito, falar em um monte de outras coisas, mas a grande questão nós trabalhamos porque nós queremos um benefício, porque nós queremos fazer algo, e esse algo, ele vai além do financeiro. E aí nós temos um outro exemplo para ilustrar isso bem claramente. Pessoal, quando falava-se até então, até pouco tempo atrás, alguém era um ator, uma atriz lá da TV. Esse cara não era o cara, ou coisa nesse sentido, todo mundo imaginava que era o suprassumo. Mas, na verdade, hoje nós temos youtubers, olha só, youtubers, uma profissão que é recente, que muitas vezes ganha tão quanto ou muito mais e tem uma vida tão quanto melhor ou muito mais do que uma atriz global. Então, o poder financeiro não ficou mais no julgamento da outra pessoa. Então, o trabalho não é mais o julgamento que eu julgo a outra pessoa, mas sim daquilo que eu estou trazendo para mim. Então, isso aí eu abro essa discussão nossa para nós pensarmos, porque o que acontece? O trabalho ele se relaciona com família, se relaciona com estudo. Então, na verdade, hoje em dia está tudo amarrado. Eu não tenho mais como separar todo esse processo. Tá? Mas, enfim, isso tudo nós vamos discutir um pouquinho mais daqui um pouco aí. Vou passar para a Janine, tá bom? Então tá, pessoal, boa noite, né, para os que chegaram depois. Então, a gente vai conversar então com a Flávia e ela vai contar para nós, né, como é que é a experiência dela conciliar, né, então o trabalho dela, 2 trabalhos, né, porque ela é professora e também empreendedora e também as questões familiares, né, então como que ela, que habilidades, né, que competências ela precisou desenvolver para administrar tudo isso. Então, Flávia, obrigada pela tua participação, tá? A gente está bem feliz de você estar aqui com a gente. Boa noite, Janine. Boa noite, professor Elisandro. Obrigada pelo convite. Bom, na verdade, assim, ó, se quem falar que é fácil é um baita de um mentiroso, né? Porque não é fácil. Qualquer objetivo, qualquer sonho, qualquer meta que a gente tenha, não é resolvido do dia para a noite. Não é em uma semana, não é em um mês, é com o tempo. O que eu vejo hoje em dia? Eu vejo hoje em dia que nós não estamos preparados para esse tempo. Como a gente tem muita, como a gente está falando agora, a gente tem que se adaptar com informações, com os processos muito rápidos dessa transformação. Isso acontece também no nosso dia a dia, né? As pessoas ou querem deixar muito tempo para alguma coisa, procrastinando, ou elas querem
uma resposta imediata. E isso não é fácil. Não sei se eu começo a contar o que eu faço, como é que foi, não sei o que vocês querem que eu... Na verdade, assim, ó, eu já não sou uma criança, né, infelizmente, né? Eu entrei na faculdade com 16 anos, em administração, mas eu não me formei tão cedo, porque eu engravidei com 19 anos, tive que parar um tempo a faculdade e retornei. Eu trabalho desde os 17 anos, trabalhava com meu pai, então ficou mais fácil para mim iniciar, né? E lá, quando eu era muito pequena, eu tinha uns 9, 8 anos, eu já era uma vendedora. Meu pai me dava dinheiro, por exemplo, para ir para a praia, né? A gente dava lá um dinheiro para mim e para minha irmã. Eu comprava nos camelô, que naquele tempo não tinha como hoje, né? As praias têm muita coisa para vender. Eu usava o verão inteiro, chegava na aula e vendia para minhas colegas o que eu ganhava pelo triplo do preço. Então, eu acho que isso é uma característica minha, né? A venda e já gostar desde pequena. Logo depois, eu sempre tive habilidade para trabalhos manuais. Minha mãe nunca gostou, né? Minha mãe nunca gostou. E aí, eu comecei sozinha, aprendendo a fazer tricô de vez em quando que eu ia na minha avó e fazia para as bonecas da minha irmã. Mas isso 7, 8 anos. Logo depois, no início da minha adolescência, a mãe de uma amiga minha, a Sandra, que já é falecida hoje, eu sabia que ela sabia fazer vários tipos de bordado, eu ligava para ela e ela na casa dela ficava lá até aprender. E aí foi assim que eu comecei. Aí o que aconteceu? Eu fazia para minha mãe os trabalhos, né, bordados. As amigas da minha mãe chegavam lá em casa, a minha mãe mostrava, orgulhosa, eu já vendia os da minha mãe. Eu vendi e depois eu fazia de novo para dar para ela. Então, na verdade, eu vi minha habilidade desde criança, né? Aí o que aconteceu? Eu vim me formar, eu sempre, no meu segundo ano de faculdade, eu já tinha certeza que eu queria ser professora. E eu fiz comércio exterior para trabalhar com vendas. Aí, logo depois, o que aconteceu? Nesse meio tempo que eu fazia faculdade, eu montei com uma amiga minha um pequeno negócio de fazer bolsa. E o negócio foi crescendo, foi dando certo. Nós tínhamos mais de 30 pessoas trabalhando com a gente, todo o trabalho terceirizado. Nós chegamos a exportar para alguns países as bolsas. Só que eu era muito jovem ainda, não tinha uma percepção de negócio. Logo depois, eu já me formei e fui trabalhar numa das maiores empresas aqui em Vacaria, que é a Randon. Lá na Randon foi onde, quando eu estava acabando a faculdade, eu estava fazendo uma especialização, eu já comecei a dar aula em curso técnico. E aí eu trabalhava de dia na empresa e à noite eu dava aula alguns dias. O pai da minha filha, na época, era caminhoneiro, era motorista. Então, eu tive a sorte de ter a minha mãe que sempre me ajudou. Então, assim, era um busca, vai e volta com o filho, né? E aí, eu trabalhava nessa empresa, me organizei para fazer o mestrado. O que aconteceu? Parei de trabalhar numa semana, na outra semana descobrimos que meu pai estava com câncer. Então, eu fiquei ajudando a cuidar do meu pai e trabalhando e aquela coisa, né? E o mestrado foi adiado. Então, uns anos depois consegui fazer o mestrado e sempre dando aula em curso técnico profissionalizante. Quando eu entrei no mestrado, eu era professora externa. Então, eu viajava para dar aula, certo? E a Janine acompanhou um pouco e ia para Caxias dar aula. Então, por exemplo, tinha dias que eu estava aqui de manhã e de tarde e de noite em Caxias. No outro dia de manhã em Vacaria, de tarde em São José dos Ausentes, de noite em Caxias. No outro dia eu estava em Muitos Capões, de tarde em Vacaria, de noite em Caxias. Então, assim, eu fazia uma quilometragem tremenda e eu não estava aprendendo no mestrado. No último ano de mestrado, eu comecei a ver que aquilo era muito importante, eu precisava acabar, já estava com os prazos muito complicados. Minha filha já era adolescente
E eu tentava, né, administrar, o pai dela já não viajava mais. Então, ficou mais fácil para mim, né? E ao mesmo tempo mais difícil também, porque adolescente a gente tem que estar mais presente. Enfim, quando eu tava, e eu continuei fazendo sempre alguma coisa para ganhar, brincar de ganhar dinheiro, né? Quando eu estava no último ano de mestrado, eu pensei, não, agora tá na hora, né? Agora eu tenho que ser madura, agora tá na hora de eu dar um pontapé nisso aqui. Foi aonde eu comecei a ganhar dinheiro fazendo bijuterias. Aonde eu comecei a me sustentar no mestrado, né? Para pagar, né, esses custos, enfim, não todo, mas uma grande parte. E eu comecei a vender, comecei a fabricar. Então, imagina que eu ficava boa parte do tempo em Caxias, onde era o mestrado. O tempo que eu estava em casa, eu estava estudando, eu estava fazendo bijuteria. Aí eu comecei a buscar vendedoras, porque eu já não tinha tempo hábil. E aí eu buscava vendedoras e eu vendia na faculdade e eu arrumei vendedoras em Caxias e aí o negócio começou a crescer. Quando eu terminei o mestrado numa sexta, na quarta-feira eu comecei a dar aula no IFE. Então, o que aconteceu? Minha filha, nesse meio tempo, passou na faculdade, nesse meio tempo minha filha fez cursinho. Então, eu tentava conciliar da melhor maneira. Hoje, com o celular e o WhatsApp, é mais fácil da gente ter um contato, né, com o filho, saber onde está. Aí eu comecei a trabalhar no IFE. Aí eu tive a decisão de profissionalizar o meu negócio. Aí eu trabalhava de manhã e de tarde, um período da tarde com as bijuterias. O meio da tarde eu ia para o IFE e voltava quase 11 horas da noite. Cansei de chegar do IFE às 11 horas e trabalhar até 1, 2 da manhã. E sábado e domingo, no mínimo uma feira ou 2 por mês eu fazia. Então, o que eu fiz para isso começar a dar certo, né? Eu ainda não sou tão organizada, né? As pessoas dizem, o empreendedor é totalmente organizado. Não, isso é mentira. Por quê? Porque aparecem obstáculos como esse da pandemia, muda horário, não é bem assim. Então, o que eu comecei a fazer? Aquele período é meu período de lazer, então eu não vou trabalhar. Hoje eu não posso ter lazer, hoje eu preciso trabalhar. E o que acontece de um tempo para cá? Eu parei de me culpar, né? Por que eu não posso hoje fazer tal coisa? Porque a vitória é um esporte para poucos, né? Então, assim, eu sempre costumo dizer que, assim, eu ainda não atingi o que eu queria, né? O que eu quero atingir, mas eu estou em busca disso. O que acontece? Eu era professora substituta no IFE, né? E aí acabou o meu contrato. Aí eu já estava bem mais rápida, eu já estava com isso, o meu trabalho mais consolidado. E aí eu já fui para outra faculdade em Santa Catarina dar aula. Emendei. Então eu trabalhava aqui, minha filha já morava na cidade onde eu dava aula, nessa época. Então, o que eu fazia? O momento que eu tinha para ficar mais com ela, ou era no final de semana, né? Ou quando eu ia para lá, eu tentava dormir em Lages para a gente ficar um tempo mais juntas. Então, assim, o que eu vejo sobre o trabalho, o empreendedorismo, a família, enfim. Tempo é uma coisa que a gente se cria. Tempo é uma questão de prioridades, né? O que eu vejo hoje, a gente tem tanto tempo para ficar no WhatsApp, né? Eu nunca vou esquecer que quando na época do mestrado, onde começou a bombar o WhatsApp, todo mundo tinha e tal, todos os dias a gente tem o costume de tomar um cafezinho depois do almoço. E aí eu começava a receber aqueles vídeos, me lembrava, esse aqui eu vou mandar para Janine. Esse aqui eu vou mandar lá para minha amiga tal. Esse aqui para o fulano. Quando eu vi, eles começavam a me responder. Quando eu vi, eu estava 1h30 no WhatsApp. Já tinha tomado 5 cafezinhos. Então, o que eu vejo hoje? Nós não temos muita qualidade do tempo, né? Não tem problema ficar no celular, não tem problema ficar no WhatsApp, não tem problema ficar em rede social. O problema é a quantidade que a gente tem. Então, o que eu vejo? Hoje eu me pergunto assim, será que é necessário ficar curtindo
Ou será que é nas redes? Ou será que é necessário eu ficar vendo o que o meu produto pode trazer de melhor nas redes, né? Então, hoje, o que eu sempre falo assim, ó, tem tempo para tudo, né? O demais já diz demais, e o de menos é de menos. Eu acredito que, assim, ó, quando alguém fala, eu não tenho tempo de te ligar. Não, tu tem tempo, tu não arrumou um tempo para aquilo, tu não priorizou um tempo para aquilo. É a mesma coisa com os filhos, né? Os pais hoje encurtaram o tempo com os filhos, porque hoje em dia se trabalha muito mais e ganha muito menos. Então, os pais hoje, eu sempre costumo dizer para minhas amigas assim, que se culpam às vezes por causa do tempo com os filhos. Eu disse, fica sem dar o telefone celular que eles querem, para quando quebra, para ver se eles querem a tua atenção ou o telefone, né? Então, hoje em dia a gente já não sabe mais o que é certo e o que é errado, né? Se é certo só trabalhar, se é certo só ficar com os filhos, se é certo almejar alguma coisa grandiosa e ir em busca disso, né? A gente não sabe mais, mas o certo, na minha opinião, é ter um tempo para tudo, né? A gente tem que ter uma medida. Nesse momento é o período que eu não posso marcar de ir num cliente porque eu tenho que levar meu filho no colégio, né? É saber que tu vai ter uma reunião do teu filho no colégio, tu sabe que naquele momento você vai abrir mão e vai estar lá na reunião do teu filho, né? Eu acredito que eu tenho certeza que a gente pode conciliar. Alguém vai sair perdendo, né? Mas assim, dá para conciliar. Não tem como hoje nós termos aquela rotina às 8 horas tomar café, 8h15 sair de casa, 1 hora estar em casa. Hoje em dia mudou muito, porque tem o trânsito, hoje em dia a fila do banco, né? Tem várias coisas que hoje em dia, assim, ó, nós temos que ir no banco seguidamente, nós temos que tem problema no trânsito, que nem vocês que moram em cidade maior, não, a gente não tem mais como medir exatamente naquele horário, mas entre os horários a gente pode ter uma métrica e afirmar que se depender da gente, a gente pode estar lá. Prof, posso fazer um comentário? Por favor. Falaste algo bem interessante. Pessoal, olha só, conforme a Flávia ia comentando, eu estava fazendo um refresh mais ou menos da minha experiência, tá? Então, complementando o que tu falaste, essa questão do tempo, né? Então, eu lembro muito bem que um superior meu dizia, né? Meu diretor dizia, ele pedia muita coisa para mim, né? Tinha que trabalhar e eu dizia, tá, mas por que tu não pede para outro? Elisandro, normalmente as pessoas que têm pouco tempo são as que vão arrumar um tempo para aquilo que necessita ser feito. Claro, isso é bom, isso é positivo, tá? Mas por um outro lado, daí eu teve um período da minha vida, como toda e qualquer pessoa tem os seus períodos de alto e baixo, e eu estava numa situação assim, eu estava trabalhando demais, daí já, porque conforme tu mencionaste, tudo tem o seu tempo. Então, pessoal, tudo tem seu tempo. Então, eu tenho trabalho, olha só, nós estamos falando de trabalho, né? De educação, que nós temos que se aperfeiçoar cada vez mais, e nós temos a nossa família. Agora, qual deles vem primeiro? Não tem qual deles vem primeiro, todos vêm todos juntos, conforme que tu mencionaste, né? Não tem como eu planejar assim, ó, hoje, amanhã eu vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Até legal, é bom tu ter um pré-planejamento, mas temos que estar preparado para o não planejado, é aquele negócio, né? Vamos se preparar para o pior e esperar o melhor, né? Esperamos que aconteça. E aí, uma vez eu lembro de um senhor que assim, era um consultor excepcional. O melhor consultor que eu já conheci na minha vida, e ele me orientando, ele Elisandro, existe algo que tu tem que aprender também. Às vezes tu tem que dizer não. Tem que aprender a dizer não. Então, quando tu falaste essa questão do envio das mensagens, coisas nesse sentido, eu trago até para todos que estão aqui participando, de vez em quando. Não existem situações que as pessoas começam a te pedir coisas, dali um pouquinho de novo. Não é, muitas vezes tu tem medo de dizer o não, mas muitas vezes tu dizer o não faz parte e é necessário, né? Tu tem que olhar e faz parte que é necessário. E em cima disso, eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui para o pessoal, Flávio também. Olha só, veio uma pergunta aqui.
Que dicas que nós poderíamos dar para alguém que precisaria conciliar o trabalho e a escola? E eu talvez entraria mais a família aí no meio, tá? Trabalho, escola, dicas, né? Pensando na seguinte situação: precisa trabalhar, mas precisa estudar. Isso é importante. O que tu acha? O que tu menciona dentro dessa pergunta da nossa participante? Eu respondo, Pode Elisandro? ficar à vontade, a pergunta é aberta. Prof. Janine, se quiser, demais, fique à vontade, mas... Eu penso, Flávia, que a pergunta ali que a Letícia acho fez tem muito a ver com o que eu, pelo menos, vivenciei, né? Eu precisei trabalhar e estudar, conciliar isso. Eu não tinha os filhos, mas eu tinha namorado, né? Então, a gente, às vezes, tem que abdicar algumas coisas em prol de outras, né? A gente, claro, procura conciliar tudo, mas, às vezes, alguma coisa você tem que deixar um pouquinho mais de lado. Às vezes, você vai abdicar de uma festa, né? De sair um fim de semana porque tem um trabalho para fazer, né? Ou você precisa fazer hora extra. Então, cada um tem que achar uma maneira de trabalhar isso, né? E se organizar para que isso aconteça. A gente não vai conseguir fazer tudo lindamente, assim, né? Tranquilamente. São escolhas. Agora eu vou deixar a Flávia falar também. Quando eu reclamava disso, meu pai dizia assim: o que tu faz da meia-noite às 6 da manhã? Maldade. Na verdade, assim, ó, isso tem a ver com o empreendedor também. Nós, não sei se é da nossa cultura, mas a gente arruma muita desculpa, né? É que nem aquelas pessoas, eu não tenho dinheiro para estudar, mas daí, assim, ó, tem dinheiro para viajar, para trocar de carro, para comprar roupa, comprar roupa de marca, celular caro. Então, assim, é isso que eu falo para meus alunos, né? Flávia, mas tu tem tal coisa. Cara, eu já passei pela fase de estudar, né? É que nem eu falar hoje para o meu pai, mas hoje tu tá aposentado. Ele trabalhou a vida inteira, né? Eu acredito que, assim, ó, é como eu falei. Quando eu falo da minha filha, eu tô colocando a minha filha, mas tem namorado, tem mãe, tem primo, tem tio, tem vó, tem os amigos, tem o teu próprio lazer, né? Quando alguém tem um esporte, enfim. E até mesmo para quem não tem filhos e é casado. A pessoa também é merecedora de fazer aquilo que ela gosta de fazer. É uma viagem, ir num amigo, é um esporte, enfim. Quando a gente fala em família, não é só filho e casamento. Família é um todo, né? E é uma avó, é um tio, é um primo, é teu amigo, né? Eu acredito que a gente não vai estar presente em tudo. Uma coisa assim, ó, até a terapia me ajudou. Parei de me cobrar. As pessoas têm que parar de se cobrar e ver o que é prioridade naquele momento e se organizar para aquilo. Flávia, olha só, veio aqui, deixa eu fazer uma complementação que veio aqui para mim da Alexandra, né? Eu acho que ela fez um comentário aqui e é bem pertinente. Então, na verdade, tem a ver com os objetivos nossos, né? E com base nisso, aí abrir mão de alguma coisa quando é necessário. Então, a colocação aqui muito bem colocada, Alexandra. Bem legal, gostei da tua colocação aqui. Realmente, qual que é o nosso objetivo? E, de fato, em algum momento nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Na realidade, assim, o que eu vejo, tá? O que eu vejo é que hoje em dia a gente tem as pessoas estão tendo muitos sonhos e poucas metas, né? O que eu vejo, assim, ó, é como que a gente vai transformar esses sonhos em metas, né? Como é que a gente vai transformar um sonho de viajar para a Europa, se nós não colocarmos metas na frente, trabalhando junto com isso? Porque o sonho é um desejo, né? Qual é o meu maior sonho? É crescer a minha empresa. É um desejo, né? Tem as suas diferenças, mas caminham juntos. E como que eu vou realizar esses sonhos? Como vou realizar? É tendo metas, né? Uma das coisas que eu sempre costumo falar é que a meta, ela tem que ser da gente. A nossa meta.
A gente não pode ter uma meta. Que nem eu sempre brincava com a minha filha, ela dizia, mãe, se eu não for veterinária, eu posso ser dentista. Não, você vai ser engenheira civil. Então, ela não poderia ser uma engenheira civil porque esse era o que eu queria. Ela tem que ser, a meta dela tem a ver com o que ela quer, certo? E a meta para ela ser atingida, ela tem que vir junto com o prazer, certo? Por exemplo, assim, ó, tu tem que se imaginar naquilo, a tua meta, o teu objetivo, o teu sonho, para tudo isso ser concretizado, tu tem que gostar daquilo, tu tem que ter prazer naquilo, né? Por exemplo, assim, ó, vamos supor, eu trabalho com acessórios hoje, né? Acessórios femininos. Eu gosto muito de comprar cosméticos, mas eu não gosto de vender e é uma coisa que não tem a ver, eu não me enquadro naquilo. Então, fica um pouco mais difícil de eu atingir as minhas metas, certo? Como ela, sendo uma engenheira civil, né? Que eu falava brincando. Uma outra coisa assim, ó, que eu sempre costumo frisar, que às vezes a gente se perde, principalmente agora em épocas de pandemia, que eu confesso, eu converso com várias pessoas que são empreendedoras, que são tem o seu próprio negócio e desanima, oscila demais, né? Tu acorda 200 por hora e tu dorme com o carro apagando, né? E vice-versa. Nós temos que ter grandes metas, né? Não é grandes assim de ter uma casa de 10 milhões de reais, mas nós temos que ter grandes metas, porque assim, ó, tem que valer a pena brigar por elas, porque a gente vai abrir mão de muita coisa, nós vamos sofrer, vai doer, certo? Então, assim, ó, para valer a pena aquele esforço, para valer a pena tu entrar para brigar, tu tem que ter uma meta grandiosa para ti, certo? Pra gente. Não é uma meta para mostrar para os outros, ou para provar para alguém, ou para comparar com alguém. É para você. E uma outra coisa, assim, que eu quero frisar dentro do empreendedorismo e das metas, é que essas metas e como a gente age tem que ser positivamente, né? A gente não pode ficar, o ser humano que quer construir alguma coisa, quer passar num concurso, que quer trocar de carro, que quer, sei lá, ela tem que se fixar na parte positiva. Como que eu vou chegar? O que que isso vai me trazer de benefício? O que que eu vou ter de retorno com isso, né? Eu tenho que gastar minha energia na parte positiva e não assim, ó, putz, grila, hoje tem pandemia. Bah, mas eu tô lá no PCI concursos e não tem nenhum concurso aberto. Meu Deus, mas vai chover, olha só, não tô, hoje eu vou ver a Netflix porque eu tô muito desanimado. Então assim, ó, a gente tem que se fixar em coisas boas, né? E tudo aquilo que a gente tem que se concentrar nessas coisas positivas. Porque existe uma coisa, hoje em dia, o empreendedor, ele trabalha muito com coaching, essas terapias alternativas. Resumindo tudo isso, é o teu pensamento positivo, é fixar nas coisas e nos resultados positivos. Flávia, vou fazer uma pergunta para ti. E então, pegando essa brecha que tu falou dessa mudança, né, da pandemia, o que que tu precisou se planejar? Tu tá tendo que desenvolver alguma habilidade que tu não tinha para esse momento? Como é que tu tá vendo isso como empreendedora, né? Na verdade, assim, ó, para ser um empreendedor, existem várias habilidades. Existem pessoas, como é que eu posso dizer, pesquisadores que eles afirmam que a pessoa nasce empreendedora. Tem outros que afirmam que você pode adquirir habilidades para ser um empreendedor, né? Eu acabei de falar ali das metas, dos sonhos e, né, na parte positiva e lutar para isso acontecer. Já falei do tempo, né? Que isso aí se escolhe, se prioriza. O que que acontece? Eu vi muitas pessoas reclamando muito da pandemia, né? A gente vê reclamações centenas em minutos. Poucas pessoas agindo para fazer melhora no seu negócio, né? Uma das coisas que eu fiz foi
estudar bastante um novo produto que eu já estava com vontade de lançar, já faziam 1, 2 anos, então eu aproveitei esse momento de baixa para mergulhar nesse produto. Então, assim, uma das coisas que eu vejo é o novo produto que eu estou lançando, certo? E outra coisa, assim, ó, eu aproveitei para estudar, para melhorar o meu negócio. Eu até comentei com vocês que hoje em dia, por exemplo, quem está no ramo da moda, né, que eu trabalho com acessórios, não basta só ter um bom produto e um bom preço. Tu tem que ser youtuber e blogueiro e tu tem que dar pirueta e cuspir fogo na internet, né? Então, assim, é uma coisa também que eu tô tentando melhorar essa habilidade em mim, né? Essa parte da digital, né? Venda pela internet, tô montando um site, colocando os produtos no site, aprendendo, porque qualquer negócio digital é um passinho de formiga. Não é simplesmente você montar um site, montar um Instagram, uma página no Facebook e sair vendendo. Nós somos um grãozinho de areia no meio de toda o mar, de toda a costa, enfim. E nessa pandemia eu aproveitei para ter um pouco mais de conhecimento disso e estudar o meu novo negócio. Porque, assim, o que é a pesquisa que a gente fala no ramo acadêmico? A pesquisa nada mais é do que eu faço agora com o meu novo negócio. Uma boa parte do meu tempo eu passo só tentando achar bons fornecedores, preço, qualidade. Isso é uma pesquisa, isso é um estudo, né? E é onde o meu esforço é tão grande nisso que eu acordo, passo domingo, passo sábado mandando e-mail, mandando WhatsApp e eu faço aquilo com prazer, né? É isso que a gente fala de saber, de escolher alguma coisa que vai nos trazer um retorno também, não só porque o financeiro vai ser uma consequência, certo? Mas aquele prazer de estar fazendo aquilo com muita vontade, né? Então, a pandemia, assim, Janine, é uma coisa que, assim, ó, alguns setores foram beneficiados com a pandemia, certo? Isso a gente não pode ter dúvida, né? Por exemplo, pijama e abrigo tá vendendo um monte, né? O pessoal tá por casa. Máscara. As máscaras, eu fiz muito, assim, ó, quando começou a pandemia na minha cidade, eu tive vou fazer. Gente, assim, ó, eu trabalhava das 8 da manhã às 2 da manhã durante 2 meses e meio. 8 costureiras trabalhando comigo. Quando eu percebi que o negócio eu fui lá e eu achei que isso ia durar uma semana, né? Sei lá, vou ganhar um bom dinheirinho nessa semana, né? Tá todo mundo por casa e tal. Outra coisa, assim, ó, quem vende computador, quem tá no meio da internet, agora tá todo mundo virtual, várias coisas cresceram, né? A gente não pode dizer que ninguém cresceu, várias coisas. Uma amiga minha faz doces e bolos, ela diz que nunca vendeu tanto, né? Porque as pessoas estão mais por casa. Então, assim, eu no meu ramo de acessórios, eu fui muito prejudicada nesse momento, porque eu trabalho com a noite, com o pessoal que sai, que vai nas festas, né? Então, eu fui prejudicada, foi aonde eu comecei a perceber que tá na hora de eu lançar um novo produto, né? Então, isso é uma decisão complicada, né? Porque, assim, ó, é um momento que tá todo mundo com medo. Então, assim, ó, ou eu vendo e produzo alguma coisa que não é tão, eu não digo supérfluo, mas que seja mais necessário, né? É o momento. Não vou poder fazer isso quando não for, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, respondeu. Sim, então você está tendo que adquirir habilidades para lidar então com esse meio digital, né? Para você ter o seu site também é uma habilidade de youtuber, blogueira para se comunicar por esse meio, né? Então, eu acho que está todo mundo, né, tendo, eu inclusive comentei que eu também estou desenvolvendo essa habilidade, né? Porque eu nunca tinha
né, a gente não imagina conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né, via essas ferramentas, então tá todo mundo tendo que, de alguma forma, aprender, né? E dependendo do negócio que você tem, ele é mais propício ou não, né? Enfim, são os desafios, as oportunidades, né? Então, fazer essa leitura do cenário para você tentar aproveitar. Você aproveitou uma oportunidade das máscaras, né? Dentro do teu trabalho ali, né? Então, é isso, né? A gente olhar para isso e ver o que tu pode aproveitar, né? Ou aproveitar, quem pode aproveitar o momento, né? Que nem você está estudando um novo negócio, né? Fantástico, acho que é isso. Uma hora as coisas vão precisar retornar, né? Nós não vamos viver em pandemia eternamente dessa maneira, né? A gente, por mais até sair uma vacina, uma hora vai sair, ou enquanto não sair, nós vamos precisar nos adequar. Ninguém vai estar aguentando ficar fechado, né? A gente vai ter que desenvolver novos cuidados, novos hábitos de higiene, enfim, alguma coisa vai ter que ser feita, né? Em algum momento as coisas vão ter que, né, voltar a andar, né? Vou fazer um comentário aqui, aproveitando o gancho que a Janine falaste e a Flávia. Olha só, na verdade, né, até nós temos alguns dizeres que o pessoal diz. Então, tudo isso aí culmina a seguinte situação. Como o pessoal diz, existem, tanto nas empresas ou não, fora das empresas, 3 tipos de pessoas, né? E aí nós temos que prestar atenção qual delas que nós somos. Nós somos aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem, então que mete a mão na massa, vê o problema, vai lá, vamos resolver. E, pessoal, problemas podem ser oportunidades. Tá? E muitas vezes existem vários problemas que acontecem em nossa vida que, pós isso, abre uma fonte de oportunidades imensa. E olha, às vezes, quando o cara brinca, né? Às vezes, quando o cara ficou doente, coisa assim. Existe muitas vezes a doença, ou muitas vezes o cara fica com dor de cabeça. Cara, isso é um sintoma de algo que não está tão legal. Então, tu tem que conciliar e aprender com esse negócio, com esses sinais, né? E tirar proveito disso. Então, existem essas pessoas que fazem acontecer de fato. Existem as outras pessoas que observam as coisas acontecerem. Elas estão vendo, olha, o fulano de tal está conseguindo. Ficam em cima do muro. Em cima do muro. E existem aquelas outras que, na verdade, elas nem viram o negócio e quando se perguntam o que aconteceu. E aí, muitas vezes, nós temos que pensar o seguinte, em que lado nós, onde nós somos, percebemos que as outras pessoas estão nos julgando. Olha só, não estou nem dizendo em qual que é que nós somos. A pergunta não é nossa. Agora, como que as pessoas do outro lado nos enxergam? Porque isso é importantíssimo. E dentro desse contexto, eu já faço pergunta para a Flávia, que habilidades seriam interessantes para as pessoas, né, para que elas enxerguem esse aparato, tudo aquilo que tu mencionaste, dentro da tua experiência e vivência, que habilidades seriam importantes as pessoas desenvolverem para conseguir, de fato, conseguir obter um sucesso na sua vida? Assim, professor, o que eu penso é o seguinte, Flávia, tá? Nós sabemos que existe o intraempreendedor, né? Que são pessoas que trabalham dentro de uma empresa, de uma instituição, pode ser uma ONG, pode ser o CTG, enfim, um clube, não interessa. Que elas fazem acontecer. Isso é um intraempreendedor. Certo? Tem alunos que estão dentro, né? Nós que somos professores, eu sou professora há 15 anos, nós sabemos, a gente vê o diferencial no aluno, né? Eu mesma já indiquei vários alunos, né, para trabalhar. Na empresa do pai da minha filha, eu já levei vários alunos, né? Tanto para trabalhar no escritório como para trabalhar no operacional, para indicar. Eu e a Janine já conversamos também sobre alunos que lá no IFE chamavam e nos perguntavam, né? Então nós sabemos, né? Por causa do quê? Das atitudes, certo? Uma das atitudes assim, que eu considero que não é fácil de encontrar é a liderança, certo? Isso é uma habilidade, como tu me falou, né? É a liderança. É muito difícil tu encontrar um líder ou quem esteja disposto a
se moldar ou para ser lapidado para se tornar um líder, né? Qualquer tipo de líder. Porque as pessoas estão muito em cima do muro. É melhor eu não arriscar de errar e ficar aqui do que tu arriscar de errar, acertar e tu crescer na empresa. Ou tu crescer no teu negócio, né? Uma outra coisa que eu sempre digo assim, ó, é sociabilidade, né? A sociabilidade entra muito dentro do que tu falaste. A sociabilidade interna e externa. Porque o que acontece? Qualquer coisa, qualquer empreendimento, qualquer empresa, qualquer ONG, nós queremos resultado, certo? Nem que não seja financeiro, mas nós necessitamos de resultado. E nós não conseguimos esse resultado sozinho. O mérito pode ser maior de alguém, mas não se consegue sozinho, certo? Uma outra coisa, assim, é a aprendizagem contínua, né? Constante, diária, mensal. O que é a aprendizagem? É o que eu falei de vocês, do meu novo produto, né? Para vocês terem noção, eu estudei tanto nesses últimos meses, pesquisei, conversei com o fornecedor, até entre os fornecedores das fábricas, eles já sabiam que eu tinha ligado para outra. Que eu fiz um curso sobre o novo, como vender o produto novo que nós estamos lançando. Quando a moça começou a falar, pago R$1.000, eu já sabia, eu já sabia, porque assim, ó, eu já tinha estudado aquilo. Então, isso era para uma pessoa que entrou crua. Então, assim, ó, é o aprendizado, certo? É trocar ideias, por exemplo, assim, ó, é perguntar. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, eu dava aula para contabilidade. E tinha muita coisa que eu não sabia. Vocês sabem o que eu fazia? Eu ficava ligando para os escritórios de contabilidade e disse, tô com uma dúvida. Tu pode me explicar? Ó, Flávia, agora eu não posso te ligar, mas tu pode me ligar às 5 da tarde. Eu esperava e ia anotando, e anotando, e anotando e ligava. Ó, o que é tal coisa? O que é tal coisa? Então, assim, ó, isso é aprendizagem, né? Aprendizagem não é tu pegar um livro e folhear e saber a teoria. Aprendizagem envolve muita coisa. Autoconfiança. Autoconfiança não é assim, ó, eu sei fazer isso e eu só faço melhor. E eu sou a mais bonita e eu sou mais inteligente. Não é essa autoconfiança. É uma autoconfiança, como eu te falei, em entender o mercado, entender o negócio através da aprendizagem. Por quê? Porque o empreendedor, uma das habilidades é que ele vai assumir riscos, ele vai ter uma responsabilidade. Então, através dessa autoconfiança, através desse conhecimento, ele vai saber qual é o horário de arriscar ou não arriscar, né? Pode ser que ele erre, e o que acontece? Quem estuda empreendedorismo ensina, enfim, o que quer dizer? O empreendedor, ele pode falir, pode fechar o seu negócio 30 vezes. Cada vez ele vai ficar melhor, em algum ele vai acertar, né? Por quê? Porque ele tem a autoconfiança, ele é autoconfiante, ele tem o otimismo que vai dar certo, né? E isso é uma questão a gente vai ficar aqui centenas de dias, porque um vai dizer que não é, outro vai dizer que é, um vai dizer que empreendedor é só quem tem um negócio, outro vai dizer que empreendedor pode ser quem está numa ONG, né? Porque o que acontece? Eu posso ser muito boa na minha empresa e fazer dar certo, mas eu posso entrar, por exemplo, num clube e ser administrador e falir, porque eu não conheço o negócio, né? Então, assim, talvez no outro clube que eu seja, como é que se diz, diretor, né? Eu leve o que eu errei e acerte lá. Então, assim, não existe uma fórmula, né? Uma outra coisa que a informação, a sociabilidade e a ambição, né? Mas não é uma ambição, gente, de uma forma assim, eu vou passar por cima de alguém. Eu nunca vou esquecer, lá no IF mesmo, chegou uma menina lá e disse assim, eu disse, como é que tu tá aqui e tal? Aí ela me explicou a trajetória dela, deu, que tu almeja com isso? Eu quero ser coordenadora. Eu olhei para ela, que pepino ser coordenador, né? E outra, nem ganha 10 mil a mais, né? Se ganhasse.
eu quero ser coordenador. Em 6 meses ela era coordenadora e uma ótima coordenadora, entende? Porque ela almejava aquilo, era a ambição dela, né? E nós não podemos tirar mérito. Tem pessoas que são ótimos empreendedores, funcionários, fazem acontecer, mas não querem o cargo. E não quer dizer que ela não é ambiciosa. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, porque é isso que eu posso ajudar nos bastidores sem aparecer. O empreendedor não precisa aparecer. Ele quer que aquilo dê certo. Tem pessoas que só querem o mérito e não fazem acontecer, que é próprio do ser humano e do brasileiro procrastinar. Deixar para amanhã, empurrar, delegar. E eu acho que dentro da liderança nós temos que delegar. O problema da delegação é assim, ó, tu vai delegar por confiar ou porque você construir um líder ou um líder tá merecendo, ou você vai delegar porque tu não quer fazer. Essa que é a diferença do empreendedor, né? Entre várias outras habilidades, enfim. Não sei se eu tô conseguindo fazer entender, porque assim, ó, eu quero muito que essa gurizada mais jovem, eles façam o melhor, né? Usem do conhecimento, do estudo, entrem na aula e façam a diferença, né? E muitas vezes não acontece isso, várias vezes, é bem pequenininho que faz. E se a gente tivesse a maturidade, né, Janine? Quando nós entramos e fosse mais nova, a gente ia fazer muita coisa diferente, né? Sim, isso é uma coisa que se adquire com a idade, né, ou com as experiências, né, mas a gente sabe que poderia ser aproveitado, cada um que está lá, né, se aproveitasse para melhorar a sua vida, né, não só fosse um passatempo, né, mas isso aí já é um papo nosso de professor, né, mas a gente às vezes, né, fica pensando, né. E aí, Elisandro? Depois eu vou abrir espaço aqui, o André ou a Carolina tem um comentário para fazer, mas eu vou fazer um comentário que veio em privado aqui para mim, tá? Dentro disso que nós falamos, então tem um bom exemplo aqui. Como o exemplo é muito bom e positivo, vou ter que falar o nome da pessoa. Então, a Alexandra aqui fez um comentário aqui na questão do seu filho, né, que ele queria trabalhar dentro da área de medicina, e que, de certa maneira, teve que, em algum momento, se abster de várias situações, né? E isso vai desde, muitas vezes, tu comprar, entre eu escolher, eu compro algo de marca ou não, mas isso tudo em prol de um objetivo. Então, acho que eu adorei o exemplo dela, parabéns, tá? Eu acho que é exatamente esse tipo de apoio, né? Conforme a Flávia comentou, queremos que todos esses jovens, e eu diria o seguinte, eu estendo jovens e experientes, para não dizer adultos, né? Pessoal com mais experiências aí, a vida, ela não acaba porque o cara, sei lá, tem certa idade. Então, existe a possibilidade. A questão é, eu posso ter, sei lá, 100 anos e dali um pouquinho eu não terminei meus estudos, eu vou lá, estudo e faço. O importante é isso. E algo que a Flávia comentaste, eu diria que é fundamental dentro desse universo de hoje. Olha só, quantas pessoas estão aqui conosco, né? Hoje, e essas pessoas que estão aqui conosco, elas têm total liberdade e a partir desse momento que elas estão aqui conosco, elas criaram mais um canal. Então, se elas quiserem em algum momento contatar o Elisandro, a Janine, a própria Flávia, e tiver dúvida, eu tenho a absoluta certeza que todos estarão 100% abertos para acolher. Então, na verdade, a grande questão é, muitas vezes tu quer fazer diferença, então tu tem que buscar fazer diferença. Ou eu vou assistir o jornal, ou eu vou participar de um evento. Ou eu vou, muitas vezes, final de semana, dizer o seguinte, cara, esse final de semana eu tenho que, de fato, fazer o trabalho, ou eu vou fazer alguma outra ação. Então, e aí eu diria, e algo que eu escutei, eu assisti esse de um evento, e quem estava falando era o Alexandre Pelais. E aí ele me trouxe uma frase que eu achei fenomenal, né? Nesse mundo de hoje nós falamos em propósito. Qual é o seu propósito? O que tu queres fazer? E aí ele chama a atenção na seguinte situação. Propósito tem menos a ver do que salvar, tem menos a ver com salvar o mundo. Olha só, pessoal, propósito, tá? Que é aquilo que eu quero fazer, e o pessoal diz, eu tenho um propósito, não, a partir de agora eu não como mais carne. Tá, ok, tudo bem, respeitando a questão. A questão não é salvar o mundo, mas sim
em reconhecer ou conhecer você mesmo e a sua essência e o seu impacto sobre os outros. E por meio disso, por meio da tua ação. Então, qual o impacto que eu vou causar nas outras pessoas e qual a ação que eu estou fazendo para gerar de fato esse impacto? E aí, tangibilizar. Então, eu achei essa frase fenomenal e como se diz aí, todos os créditos ao Alexandre Pelais aí, que é um baita do cara que eu vi e não conhecia. Andrelli Aqui. e Carolina, tem um comentário aí que veio, isso? Elisandro, deixa eu só dar uma... eu sei, hoje nós, atualmente, a gente se preocupa muito, né? Ninguém paga minhas contas, faço o que eu quero, né? Só que nós moramos numa comunidade, não importa onde for, né? Não é que a gente tenha que dar satisfação, mas nós temos que dar exemplo, né? Eu sempre digo assim, se não está satisfeito com a comunidade, com a socialização, por que não pega um pelego e não vai morar lá no meio do mato com um facão, né? Porque daí fica mais fácil, né? Mora sozinho, não dá explicação para ninguém, né? E não tem mais como ser assim. Nós moramos numa sociedade, a gente tem que fazer um diferencial, né? Não é somente vir aí. Eu sempre digo, a gente quer ser piloto ou passageiro. Nós fizemos a nossa escolha, né? O que a gente quer ser? A gente não tem que ser um piloto de sucesso. Nós temos que ser condutores de onde a gente quer ir e não ser levado para qualquer lugar. Então, aproveitando a brecha do aprendizado contínuo, a gente tem um comentário e uma pergunta. O comentário é da Abigail, ela diz que está estudando sobre a junção dessas esferas, da família e do trabalho, e procurando boas práticas para esse momento. Ela diz que adorou as reflexões, que é o momento de nos reinventarmos. E nós temos também uma pergunta da Letícia, que ela disse, falando sobre procrastinação. Tem alguma dica para isso? Adolescente deve ser mais difícil, mas ainda assim. Ô, Flávia, falando em procrastinação, lembrei do professor Pelayo. Essa é uma história lá do nosso mestrado. É assim, na verdade, quando eu falo de procrastinação, o Pelayo sempre veio na cabeça, né? E o Pelayo, na verdade, é um professor somente para maduros, né? E aí um dia eu fui conversar com ele, reclamar, e aí da minha vida, que era corrida, enfim, que eu tinha filho, meu pai estava doente, tinha casa, cachorro, estudar, trabalhar, e ele me disse assim, Flávia, eu só tenho um conselho para te dar, reza mais e estuda mais. Então, assim, ó, eu tava querendo procrastinar algumas coisas e arrumar desculpa. O que eu penso da procrastinação? É nato do ser humano procrastinar. A gente não quer acordar cedo. A gente vai indo como é que é, no despertador, né? No soneca. Então, a gente já coloca o soneca meia hora antes, porque aquele sono é o melhor. O que é mais fácil? Nós procrastinar o horário ou é mais fácil nós criar hábitos de tocou o despertador levantar, né? O que eu penso da procrastinação? Que assim, ó, eu sou uma pessoa que procrastinei demais. Hoje eu tô um pouco melhor, através do exercício de não procrastinar, né? É como eu falei ali para o professor, e o professor Elisandro, antes ali, não quer dizer que às 8 em ponto você tem que jantar. Mas entre as 8 e 9, tu já vai ter que estar jantado. Então, tu tem que ter uma rotina que ela possa ser flexível. Por quê? Porque isso muda durante o dia. Agora, não é certo tu mudar isso constantemente, né? Eu trabalho todas as manhãs, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 8 da noite, que é o que eu faço quase sempre. Aí, às vezes, hoje eu vou na academia às 8. Não, hoje eu vou na academia às 1. Não, hoje eu vou ao meio-dia. Não, tu tem que ter um horário organizado. Então, o que eu fiz? Eu já sei que eu vou na academia depois do almoço.
né? 1 hora eu tô indo pra academia, eu já sei que até as 3 eu vou trabalhar, mas eu sei que eu não tenho horário para acabar. Meu horário é entre 8 e 9 da noite. Então, se eu tenho um aniversário para ir, eu vou na academia mais cedo ou vou de manhã no final da manhã. Então, assim, ó, esses horários que eu falo em flexibilizar e não procrastinar. Ah, hoje eu tenho um aniversário, eu vou comer e não vou na academia. Ah, também, hoje, daí amanhã, hoje tá muito frio também, assim, ó, não vou. Então, é a mesma coisa no trabalho e no estudo, né? É um saco estudar. Eu sempre falo para meus alunos, eu não gosto de estudar. Não contem para eles. Mas assim, eu quero ser uma professora melhor. Eu quero ser melhor no meu trabalho. Não tem outra maneira se não é estudar. Então, tu cria um hábito e quando tu gosta daquilo, tu lê com naturalidade, né? Se tu vê um propósito, por exemplo, em fazer um bom artigo, que nem a gente faz mestrado e doutorado, é um saco. Eu preferia estar lá na praia, bem faceiro, tomando banho de sol, né? Descansando. Mas não, tu quer ver um resultado, tu quer apresentar aquele artigo num congresso, tu quer fazer diferença na sociedade. Como é que tu vai fazer? Não procrastinando, né? Não é procrastinar nos minutos, não é procrastinar, primeiro eu vou jantar, primeiro eu vou comer, primeiro eu vou na academia, mas depois tu sabe o que tu vai fazer, né? Essa flexibilidade é o que é o que eu acho que é de novo no nosso momento, né? Não procrastinar muitas horas ou dias, mas sim no teu dia ser flexível, os horários. Legal, muito bom. Pessoal, nós vamos encaminhando agora mais para o final, então. A gravação aqui tem algumas reflexões que veio aqui, eu acho que é bem importante, tá, mencionar. Então, conforme colocado aqui, aprendizado é ter capacidade de você mesmo entender, né, as experiências. Então, isso, abstrair experiência ao longo do tempo e ao mesmo tempo ser humilde, né? Que tu pode aprender sempre mais e não importa quem seja, né? Não existe essa diferença. E nos dias de hoje é mais ou menos isso. Então, eu concordo também com essa colocação, é muito importante, tá? Vou deixar agora aqui, enquanto a Flávia vai pensando aí, se quiser fazer as considerações finais, mas antes disso eu vou liberar para a Andrelli e para a Carolina aqui, ela tem um recadinho para nós, nossa parte aqui de avaliação, formuláriozinho de avaliação, ok? Meninas, querem ir comentando? Enquanto isso, a Prof. Flávia depois faz os comentários. O Flávio e depois a Janine também, fica à vontade. Então, primeiramente, muito obrigada, Flávia. Muito obrigada pelos conselhos, por tudo, por participar do nosso evento também. A gente pede, então, que vocês preencham essa ficha de avaliação do evento, está sendo encaminhada aqui no chat, para que a gente possa melhorar para os próximos eventos, para a gente conseguir medir o que foi bom e o que não foi. O nosso certificado vai ser encaminhado ao longo da semana, então a gente vai organizar para que seja amanhã ou até a semana que vem. E o vídeo, esse que a gente está gravando, vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Também, se puderem colar o link aqui para mim. E também eu peço para vocês seguirem a gente no Instagram, que eu já deixei ali em cima, mas eu vou colocar de novo. Para que a gente possa divulgar melhor os nossos eventos e que lá a gente posta uns conteúdos diferentes também. Vale a pena seguir. Então, semana que vem nós vamos ter outro evento com 3 convidadas diferentes. Nós vamos estar avisando ao longo da semana. Então, por isso, sigam a gente no Instagram para poder entender melhor como vai ser organizado. Eu acho que da minha parte era isso. Então, gente, boa noite. Agradeço vocês por terem participado do evento hoje. Seguindo a fala da Andriele, o próximo evento vai ser sobre um grupo de mulheres conversando um pouco conosco sobre o projeto delas, que é Las Margaridas Saboaria. Tá? Daí vai ser na próxima quarta. Só um minuto. Na próxima quarta-feira, no mesmo horário, das 8 às 9h10.
Então, muito obrigada, agradecendo a Flávia pelo evento de hoje. Foi muito bom, muito válido, para mim principalmente. Conciliar tudo é bem complicado. Então, era isso. Muito obrigada. Prof. Flávio, vou deixar tu fazeres as considerações aí, depois a Janine faz o fechamento. Pode ser, Janine? Pode? Bom, o cenário do empreendedorismo hoje no Brasil, ele não é favorável, né? Na verdade, é muito complicado pelas linhas de crédito, enfim. Até mesmo pela nossa cultura, que nós estamos há muitos anos passando por os colégios, a escola, né? A nossa base está um pouco complicada. O que eu gostaria de frisar hoje é que o microempreendedor ele é responsável por 27% do nosso PIB, né, do nosso produto interno. E ele emprega, com carteira assinada, em média, 52%, né, dos empregados, dos funcionários. Então, ele tem uma consideração, o nosso setor, muito relevante, né, no Brasil. O conselho que eu tenho é que, assim, quem tem vontade de montar o seu próprio negócio, né, eu acho que tem que ter bastante estudo, conhecimento, né, saber como é que funciona toda a parte tributária, porque isso assim, não é só eu vou lá montar uma empresa, né, para fechar uma empresa, para você contratar um funcionário. Então, assim, tem que ter bastante conhecimento sobre isso, né? Não adianta você lá montar, eu tenho vontade de vender flor. Não, você tem que ter conhecimento, tem que saber qual é o risco que você vai assumir, né? Impostos. O que eu digo assim, é ter uma diferenciação também, não adianta só copiar o que o outro faz, né? Tem que ter uma inovação. A inovação é uma das coisas mais desafiadoras hoje dentro do empreendedorismo, porque não é somente você inovar, quando a gente fala inovação, é tecnologia ou num grande, como eu falei antes, que a gente estava comentando, ou num grande projeto, né? Como é que tu vai à Lua em 2 horas? Não é isso. É melhorar num processo, é melhorar num produto, é melhorar na maneira que você atende o cliente, né? Porque o que acontece hoje em dia não é mais diferenciar o teu produto em si, porque o produto hoje em dia tem qualidade, né? A qualidade não se discute mais hoje em dia. Não é só as marcas que têm qualidade. Então, o produto, aonde ele vai ganhar é tendo um diferencial. Ou é no atendimento, ou é na parte online. Os concorrente é ótimo, as pessoas veem o concorrente como um inimigo e não é. Então, o que eu tenho para dizer assim, quem tem vontade de montar o seu próprio negócio, enfim, terceirizar para as outras empresas, ter um conhecimento e ter uma base para isso. Através de que a gente falou do conhecimento, através de um planejamento, o planejamento tem que ser constante, né? As tuas metas, elas podem oscilar. É possível, sim, driblar a crise, né? E ter sucesso. Não é fácil, né? Quem fala que é fácil, não é fácil, mas não é impossível, certo? E se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, né? Conhecer meu ateliê, enfim, aqui em Vacaria, né? O pessoal que é de Vacaria, o pessoal que é de fora, tem o meu Instagram, que é Acessórios Flávia Guberti, tem o meu Facebook, enfim. Lá, o pessoal, nós trocamos muitas ideias, né? O empreendedor, ele não, de verdade, ele não tem medo de trocar ideias, né? Ele quer trocar ideias porque ele quer melhorar o seu negócio. E é isso, certo? Tomara que eu tenha contribuído com alguma coisa, né, para o pessoal, principalmente para os jovens aí, que a gente precisa do jovem, né? Nós, daqui a pouco, estamos velhinhos, a gente precisa dessa nova leva aí, como se diz.
Então é isso, pessoal. Muito obrigada pelo convite, né? Tomara que a gente se veja em breve. Quem sabe uma live, quem sabe nós podemos comentar, né? Uma outra coisa assim, mais para o público aberto, né? Hoje várias pessoas me chamaram no Instagram e que eu compartilhei no Facebook. Como é que eu faço para ver? Entra lá, expliquei. É muito difícil. Então, as pessoas têm preguiça, né? O que é mais rápido é mais fácil. Certo, pessoal? Muito obrigada. Um abraço para todos. E que a gente vença essa crise, que a gente essa pandemia acabe logo. Obrigada, Flávia, te agradecer mais uma vez, né, a tua disponibilidade de participar. Eu sabia que ia ser bem bacana, que tu tem bastante experiência, né, para compartilhar da tua história, né, de conciliar tudo isso e para mostrar, né, para o pessoal, né, que é possível, né, que ninguém morre, né? Não é fácil, como você diz, né? Mas passa por essas questões de abdicar algumas coisas em prol de outras. E isso é um caminho bem particular, né? Ninguém aqui vai dizer faça isso ou faça aquilo, mas que vai passar por isso, né? Então, eu queria agradecer a tua contribuição, né? Espero que o pessoal aí tenha gostado, né, das nossas reflexões, né? Enfim, junto com o Prof. Elisandro, e também te convidamos para as próximas, né? Quarta-feira que vem vamos ter outras empreendedoras aí, se você quiser participar, né? Bacana, tá convidada, tá? E o pessoal também, então, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Legal. Tá, pessoal, muito obrigada. Obrigada, professor Elisandro, também. Obrigado. Né? A gente acaba trocando ideias e aprendendo também. Flávia, sim, aprendi muito contigo aí, muita coisa legal, viu? E assim, ó, pessoal, essa é a nossa ideia do nosso projeto. Aos que participaram, então, aos nossos ouvintes aqui, nosso especial agradecimento, mas especial agradecimento também para a Flávia, a Andriele, a Carolina, a Prof. Janine. Pessoal, esse é o nosso propósito. Queremos que vocês aprendam algo, um pouco, troquem experiência. Então, fica o desafio aí para a próxima semana, os próximos eventos, vocês participarem e nos ajude a divulgar, porque nós queremos levar conhecimento, tá? Então, nós queremos isso. Queremos doar. Então, vocês estão entrando em nossas casas, tá? Estão conhecendo minha casa aqui, da Prof também, e é assim que funciona. A vida é essa, né? Sem muito choro, mas temos que fazer isso muito bom, bem feito e especial. Pessoal, abraço para vocês, tudo de bom e nos vemos até em breve, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.